Numa reportagem escrita pela Agência Brasil, o poeta e compositor Antônio Cícero, aos 79 anos, imortal da Academia Brasileira de Letras, fez um breve relato pouco antes de morrer. Espero ter vivido com dignidade e espero morrer com dignidade, disse o poeta. Viver e morrer com dignidade. Por definição, a morte pode ser caracterizada como o fim da condição humana e das funções vitais, sociais e psíquicas do ser como um dado essencial da existência humana. Há ainda o conceito de que a morte é justamente esse fim, que não tem mais começo. Tema complexo a ser retratado nesta reportagem, a morte é uma realidade a ser enfrentada por todos nós. E quem se depara com ela quando da perda de algum ente querido sabe o que é ter que conviver com o luto e encarar de perto estágios delicados que passam da negação à raiva, à barganha, à depressão, até finalmente chegar à aceitação. Aceitar a morte, para alguns é algo difícil, quase impossível de entender e até aceitar. Como? Por quê? Mas um conceito mais amplo, no dia em que cemitérios estarão lotados com os túmulos dos entes que se foram, recebendo homenagens de carinho, seja em flores ou em instantes de silêncio e reflexão diante de uma lápide, uma outra questão ressuscita. Morte e vida podem conviver juntas? Embora alguns as considerem pontos distintos e distantes entre si da existência humana, no dia de celebração aos que já foram, como não refletirmos as muitas mortes experimentadas ainda em vida? Sim, é fato afirmarmos que muitos, em vida, morreram. Morreram para si mesmos, morreram para os seus sonhos, para as suas esperanças, para as suas vocações, suas aspirações. Morreram para o desejo de realizar, de ajudar alguém, de se solidarizar, de perdoar, de construir ou exercer em vida a beleza e todas as possibilidades do que é realmente viver e não apenas sobreviver. Como se estivesse numa unidade de tratamento intensivo onde o coração bate, mas o desejo de viver parece ter ficado pelo caminho, levando consigo a razão de existir. Vida sem vida, quase morte. Respeitando todas as crenças e fés existentes, entre os muitos conceitos de morte, um deles afirma: morte pode ser até separação, jamais extinção. É verdade que para morrer é preciso estar vivo, mas há uma certeza quase absoluta sobre o assunto. Se alguém que já se foi pudesse expressar algo a alguém que ainda está entre nós, seria: viva, com a maior intensidade possível. Não desista. Homenagear aqueles que se foram é um gesto lindo, nobre, que precisa sim ser sublinhado por aqueles que o fazem todos os dias nesse 2 de novembro. Se a morte é algo difícil de ser encarada, enquanto viver, não morra. Viva por aqueles que o trouxeram a este mundo, que te ajudaram e até serviram para você de estímulo para chegar até aqui. Se o dia da morte ninguém sabe ao certo, fico com o poeta. Morrer ou viver com dignidade. Se for possível, honre, homenageie sim aqueles que se foram, que deixaram saudades e boas lembranças. Mas quem sabe, valha também a pena fazer isso um pouco antes, de preferência enquanto vida existir. Se a morte é um tema delicado e ainda um mistério, viver é uma escolha diária e consciente. Prova maior de que a morte pode ser sim uma grande inspiração para a vida.